Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sobre as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. A Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pintacilgos, melros e rouxinóis abafou o dos grilos. Note montou em seu cavalo e pensou que a informação que o gnomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado. E mais, nunca havia brotado trevo ali e o gnomo sabia o que estava falando. De qualquer modo, talvez o gnomo tivesse se enganado. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras, embora esse pensamento não o levasse a lugar nenhum. Ele ao menos o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do gnomo. Isso colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Note avistou ao longe, no meio do espesso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também tivesse sedento, decidiu aproximar-se da água. Era um lago muito bonito. Estava cheio de nenúfares com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco de água e se sentou às margens do lago, enquanto seu cavalo bebia vozmente. De repente, uma voz atrás dele o surpreendeu. — Quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil, mas firme, sedutora, porém desafiante. Era a Dama do Lago, uma mulher de beleza e perfeição nunca vistas, modelada com a forma da água e que emergia do lago de uma forma impressionante. Note havia ouvido falar nela. Rapidamente percebeu que podia conseguir com essa dama a informação sobre sua tão importante missão. Sou Note, o cavaleiro da capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do lago? Já mataram a sede? O que querem agora? Estão acordando os meus nenúfares, e esta é a hora do sono deles. Meus nenúfares dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem essa noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Calma, calma, interrompeu Note enfaticamente. Não me conte sua vida, seus problemas não me interessam. Já estou indo embora, só quero fazer-lhe uma pergunta. Dama do Lago, você que fornece água a todo o bosque encantado, você que rega todos os cantos desse lugar, diga-me, onde crescem os trevos aqui? Ela começou a rir. Eram gargalhadas tristemente brincalhonas. Ria com uma estranha discrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou: os trevos não podem nascer nesse bosque. Não vê que a água que distribuo daqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através de rios e regados, mas é filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso, viu poças em algum lugar desse bosque? Os trevos têm necessidade de muita água, precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A Dama do Lago mergulhou novamente. Foi impressionante. O vapor da água que lhe dava forma se diluiu e simplesmente caiu no lago como se fosse milhares de gotas de chuva.
Note quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabara de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo, se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que o que sentira no dia anterior após falar com o gnomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, disse a si mesmo. Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas a mais inaceitável do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia, mas era tudo que podia fazer, já que alternativas ele tinha. Que alternativas, né? Sentindo-se assim, voltou a montar seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado, sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco mais tarde do que o dia anterior. Como tinha renovado a terra até tarde, resolveu dormir 1 hora a mais. Enquanto comia umas maçãs que compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria nesse dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei. Mas se este for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago, era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali e pedir ajuda de vários animais falantes que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago alguns minutos depois de noite. Ter saído dali, aproximou-se bem devagar. Procurava não fazer barulho, mas sem querer pisou em uma casca de noz, que estalou, e imediatamente a Dama do Lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que faria feito a noite. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando os meus nenúfares. É hora do sono deles. Meus nenúfares dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados esta noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Cid ficou atônico. Não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelara. Ele precisava da água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os nenúfares se dedicasse todo dia a apanhar a água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do Bosque Encantado. E o que fazer? Como ele era uma pessoa sensível, a mistura de beleza, tristeza e ansiedade na voz da Dama do Lago o levou a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Eu? Pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contraste, uma voz triste, uma voz de dor. Porque no meu lago não há continuidade. Não há novos rios que saem de mim. Eu só recebo água, mas nenhum riacho brota de meu seio. Por isto tenho que viver sempre esperando que os nenúfares
Durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia fico acordada para velar o sono deles, e à noite seus cantos não me deixam desfrutar o sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte meus nenúfares. Cid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta, a água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanta água um trevo precisa? A dama do lago respondeu: precisa de água em abundância, de água clara, de um riacho. A água na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la e você pode me ajudar. Shhh, não grite assim, que o meu nenúfar já acordou. Explique-me como. Se você permitir, abrirei um sulco na margem do lago para que um regato nasça a partir de você. E assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra e a água sairá do seu lago. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nenúfares. Você poderá dormir sempre que quiser. A dama do lago ficou pensativa, mas depois concordou. Está bem, não faça barulho. Imediatamente, para o espanto de Cid, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada e com sua espada e a pendurou na parte traseira de seu cavalo. Dessa forma, à medida que a cavalgada de volta ao terreno que lhe escolhera, a espada cavava um sulco no solo e a água os seguia, liberando o lago de sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Cid havia conseguido. Tinha encharcado a terra, criando um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia: o que a vida lhe devolve, o que você lhe dá. Os problemas dos outros são frequentemente a metade de suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que, com uma só ação, os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Cid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar lhe escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se seria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que é preciso fazer, depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de fazer. É claro que ele sabia que era muito pouco provável que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destino a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia suas razões que impediam o nascimento do trevo no bosque. No dia seguinte, teria mais informação. Tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com esperança a terra nova regada pelo riacho. Mais uma vez, visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nessa noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. E isso o deixou feliz. A noite caiu. Só restavam 3 noites.
Quarta regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. A sequoia, rainha das árvores. Na manhã seguinte, Note, o cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do gnômio e da dama do lago, estava perdendo tempo. Seu empenho não iria em vão? Chegou a pensar em voltar. No entanto, a viagem até o bosque encantado tinha sido longa. E já que estava ali, optou por ficar até o 7º dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de 4 folhas. Note não sabia o que fazer. Com quem poderia falar agora? Montado em seu cavalo, vagou pelo bosque sem saber onde ir. Cruzou com toda espécie de seres estranhos, mas não achou nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão procurando uma pista capaz de indicar onde o trevo poderia germinar. De repente, percebeu que não falara ainda com a sequoia, o primeiro habitante do bosque encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia era a primeira árvore nascida no bosque encantado, ele cavalgou até o centro da mata onde a encontrou. Note apeou do cavalo e aproximou-se. Sabia que naquele bosque todos os seres vivos, inclusive muitos dos inanimados, tinham a capacidade de falar. Assim, dirigiu-se à sequoia e perguntou: Rainha das árvores, você consegue falar? Não houve resposta e ele insistiu. Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça o favor de me responder. Sabe quem eu sou? Sou o cavaleiro Note. A sequoia começou a mexer seu impressionante tronco e disse ao cavaleiro: Já sei quem você é. Por acaso não sabe que conheço cada uma das árvores desse bosque? Não sabe que através de nossas folhas todas estamos em contato físico uma com as outras? As informações correm rapidamente através de nossos galhos. Faça sua pergunta se quiser, mas depois vá embora. Estou cansada. Tenho mais de 1000 anos. Falar me cansa. Serei breve, respondeu Note. Soube que é possível, dentro de 3 noites, nasça no Bosque Encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas tanto o gnomo quanto a dama do lago me disseram que jamais cresceu um só trevo aqui. Você vive nesse bosque desde que ele existe, sabe de tudo o que acontece porque conversa e sempre conversou com todas as árvores. Minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo neste bosque? A sequoia levou um tempo para responder. Passeou por sua memória de 1000 anos, revendo todos os anos de sua vida em cada um dos 1000 anéis que formam o interior do seu largo tronco. Isso demorou. Como os minutos iam passando, o cavaleiro Note perdeu a paciência. Vamos, responda, estou com pressa, protestou. Estou pensando, estou recordando. Você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se vocês fossem como árvores, que são muito mais pacientes. Passaram-se mais alguns minutos. Note, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar justamente no momento em que o cavaleiro se preparava para partir. Como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto 1000 fichas de livros à procura de uma obra específica. A árvore respondeu no fim de sua pergunta. Está certo. Nunca nasceu um trevo no Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas. Em tempo algum destes 1000 anos. Nunca. Note ficou desapontado.
Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Nott sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque que dizia não haver sorte para ele. Estava tão obcecado com essa realidade que não conseguia ver nada além dela. Realmente, escutar dos outros o que já se sabe só leva a afundar-se na sua própria evidência. Qualquer pessoa que, como Nott, estivesse obcecada em saber se há ou não trevos no bosque, não conseguiria pensar em sua coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer algumas coisas a respeito. Por isso, o cavaleiro estava tão abatido e sentia-se uma vítima, usado e enganado. Ele se encontrava numa situação em que não via qualquer possibilidade de sucesso. Naquela manhã, o cavaleiro se levantou mais satisfeito do que no dia anterior. Observou alegre tudo que já havia providenciado, terra fértil e água abundante. Se o lugar em que nascera o trevo mágico fosse esse, agora ele precisava saber o quanto de sol e de sombra seria necessário. Cid era um cavaleiro e não um especialista em jardinagem, por isso tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? Logo se lembrou, claro, como não? A sequoia é a árvore mais sábia do bosque. Ela saberá quanto de sol é necessário para o trevo. Cid cavalgou até o centro do bosque encantado, desceu de seu cavalo e foi até a árvore. Como pouco antes havia feito Nott, aproximou-se dela e perguntou: Distinta sequoia, rainha das árvores, deseja falar? Não obteve resposta, mas insistiu. Respeitada e venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a sequoia havia decidido não responder o outro arrogante cavalheiro que viesse fazer perguntas, mas logo viu que Cid não era impaciente nem arrogante. Pela amabilidade de suas palavras e seu respeitoso gesto de inclinar a cabeça e apoiar o joelho no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou. É verdade que estou cansada. Diga-me, porém, qual é a pergunta? Obrigado por me responder, rainha das árvores. Minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer? No caso de dispor de terra nova e água suficiente. Disse a árvore. Dessa vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra, mas não há um lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra, por isso nunca nasceu um trevo aqui. Essa é a resposta à sua pergunta. Até logo. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere. Só mais uma pergunta e eu lhe imploro. Você que é a rainha das árvores, me permite podar alguns galhos de suas súditas? Tenho sua autorização para fazer isso? A sequoia respondeu. Minha permissão não é necessária. Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos. Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para mantê-las limpas as copas das árvores. Nossos galhos nunca foram podados, por isso a luz não penetra aqui. Os moradores desse lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para amanhã.
Se você se dedicar apenas um pouco a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e a sombra por igual embaixo de qualquer árvore. Basta retirar as folhas e os galhos secos, e não precisa da minha autorização, pois toda árvore que receber essa atenção ficará encantada. Cortar os galhos velhos livra-se do que já não serve e é sempre um impulso para a vida da árvore e para o que está ao seu redor, concluiu ela, agora num tom mais caloroso e amigável. Obrigado, muito obrigado, majestade, respondeu Cid, levantando-se e sem dar as costas à grande sequoia, andando para trás até chegar ao seu cavalo. O cavaleiro da capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado a terra e feito chegar a água. Mas já era tarde. Pensou então em deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não restava mais nada para fazer. Já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada do sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera. Não deixe para amanhã, e também de um conselho que sempre lhe fora útil. Haja e não adie. Era verdade que não havia mais nada para fazer e que ele dispunha de todo o dia seguinte para cortar os galhos velhos. Mas, se começasse naquele momento, teria mais um dia e um dia a mais poderia ser importante. Assim, aproveitou as poucas horas de luz que ainda restavam para dar início à tarefa. Fiel a seus princípios, Cid resolveu agir e não adiar as coisas que deveriam ser feitas. Subiu até a copa das árvores de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a limpar as folhas e os galhos mortos. As árvores eram muito altas e ele teve de subir uma a uma com a ajuda de uma corda que trazia consigo. Usando a escada, cortou os galhos secos e eliminou as folhas mortas sem machucar o tronco nem os ramos vivos. Trabalhou durante boa parte da noite e com total empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento. O que aqui e agora. O seu aqui e agora. O resultado final foi excelente. Ele se sentia muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de 4 folhas pudesse ou não nascer naquele lugar, que ele escolhera para renovar a terra, canalizar a água e limpar os galhos e as folhas. Afinal, já sabia do que um trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente não fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão e que tudo aquilo tinha um sentido, qualquer que fosse o resultado final. Uma noite mais. Cid visualizou o seu trevo mágico, dessa vez lindamente enraizado na terra úmida de um pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas 4 folhas, todas com uma forma similar à de um coração, aberta para receber a luz do sol que passava entre os galhos das árvores gigantes que o cercavam. Embora o cavalheiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para que o trevo mágico nascesse, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente o lugar em que isso se daria. A noite por fim caiu. Só restavam 2 noites.